Salvador, nós estamos dando continuação no vídeo que diz: fuja do templo. Eu vou estar dando a continuação e mostrando dentro das Escrituras o que respalda o que eu estou dizendo, que não é de mim mesmo. Eu não vim trazer uma verdade minha, mas eu vim trazer a verdade que diz nas Escrituras, que vai contra o que está sendo pregado hoje. Eu quero lembrar você que quando os apóstolos estavam na terra pregando, eles constituíram alguns homens que era necessário. Eles disseram: ó, não convém pra gente ficar servindo mesa. Vamos constituir alguns homens que tenham bom testemunho para estar levando o evangelho. E para você que ainda não leu a Escritura, você vai conhecer. Mas para você que já está dentro de uma denominação e conhece, você sabe quem é Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Certa feita, Estevão chegou para falar com os sacerdotes, com os grandes da época, sacerdotes, que hoje seriam talvez os pastores. E ele começou a contar uma história. Ele começou a contar a história de Israel, desde o início, desde Abraão, desde o povo do Egito, desde quando o povo saiu do Egito. E ele falou: olha, e sempre os teus pais mataram os profetas. Sempre. E esse Estevão, para quem não sabe, ele foi assassinado pelos sacerdotes. E Paulo também consentiu na morte dele. Mas por que Estevão foi morto? Por que Estevão foi morto? Por que essa ira? Por que esses homens rangeram dentes de tal forma e apedrejaram Estevão? Estevão, por quê? Por que será que causou tanta ira nesses homens? Porque os próprios homens que se diziam homens de Deus mataram Estevão. Vamos ver? Estevão. Eu estou falando Estevão toda hora, irmãos. Atos, capítulo 7, do versículo 47. E Salomão lhe edificou casa. Palavras de Estevão. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. O nosso Criador já falava antigamente pelos profetas que ele não habita em templo feito por mão de homem, mas os homens insistem. E você pode me falar: irmão Rodrigo, mas ele permitiu. Eu vou dizer: meu amado, o que o nosso Deus não permite? Tenta você. Perdão, o tenta você. Mas é um exemplo. Pega uma arma, aponta para a cabeça de uma criança e atira. Você vai ver. Você acha que Deus vai te impedir? Não. Porque você vai pagar lá na frente. Tanto assassinato, tantas coisas que acontecem. E Deus por acaso impede? Mas você acha que ele não vai julgar essas pessoas? Ele vai, porém ele não impede. Quiseram criar um templo para ele. Salomão quis criar esse templo. Ele não pediu, mas ele impediu? Não. Você quer fazer? Faz. Faz. Foi feito. Você tem seu livre arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, e hoje estão fazendo o que querem. Só não estão obedecendo essas escrituras, meu amado. E por que Estevão foi morto? Eu vou estar dando raciocínio. O céu é o meu trono, e a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Peraí, se tudo eu fiz o universo, se eu criei a terra, se eu criei vocês. Vocês querem me criar uma casa? A criatura quer criar uma casa para o Criador. Isso não existe. Isso não existe. Palavras de Estevão para aqueles profetas. E o que eles fizeram? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resiste ao Espírito Santo, sempre ficam resistindo. Eu falo que não quero, mas vocês sempre resistem e fazem o que vocês querem. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais. Qual dos vossos pais não perseguiram qual dos vossos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Mataram quem? O nosso Salvador. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não o guardaste. E ouvindo eles isto, e quando os sacerdotes ouviram isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Agora você vai me dizer o quê? Que Estevão era um herege? As Escrituras dizem que ele era cheio do Espírito Santo, que ele foi imposto as mãos dos profetas sobre ele, para que ele fizesse a obra. Você vai dizer o quê? Que ele era um herege?
que ele era herético, como talvez você esteja dizendo agora, como eu? Será? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Estevão estava ali, à beira da morte. E o que ele viu? Por que ele viu o nosso Salvador em pé, à direita de Deus? Sabe por quê? Porque Deus tem prazer na morte de um justo. E ele estava de braços abertos esperando Estevão. Ele estava aberto. Não tema de sair da sua denominação, não tema de obedecer ao nosso Salvador, porque Deus se agrada do justo, daquele que faz a tua vontade. E Ele não mandou você estar dentro desse templo, com esse poder. Eu vou fazer um outro vídeo falando também do poder, dessas coisas, dessas práticas, muitas delas pagãs, que tem dentro das igrejas e ninguém percebe. Práticas pagãs, esse poder que vem, não sei de onde. Para que Deus quer mostrar esse poder? Com qual intuito? Eu já vi cadeirantes entrando na igreja e tinha muito desse poder. Porém, ele não serviu para curar. Ele só serve para pular? A gente vai entrar nesse tema logo mais, não é o caso agora. Mas eu quero dizer para você, Estevão morreu. Foi apedrejado por quê? Porque ele falou: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Vocês são desobedientes. Vamos lá? Em Atos também. No livro de Atos. No capítulo 3. Quem não se lembra? Em Atos capítulo 3. Pedro, à porta do templo, para um homem que pediu esmola. Ele chegou na porta do templo, o homem pediu esmola e ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Se você ler aqui, as pessoas ficaram admiradas com isso e vieram diante de Pedro, como que para adorar. Ele falou: não, pessoal, para! Essas coisas não sou eu que faço, mas eu faço em nome do Salvador, a quem vocês crucificaram. Vocês crucificaram o Salvador. Não façam isso. E ali Pedro iniciou uma pregação. E no capítulo 4, estando eles falando ao povo, sobrevieram sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito, que ensinavam o povo e anunciavam a Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram a mão deles. Presta atenção, irmãos. E lançaram a mão deles. E os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. Quase 5.000, meus irmãos. Chegou esses homens a quase 5.000. Preste atenção, irmão, quase 5.000. Presta atenção agora. Eles estavam diante do templo. Eles estavam ali diante do templo. Eles estavam pregando, anunciando o evangelho. E os sacerdotes tomaram mão dele. E os sacerdotes tomaram mão dele. E o que aconteceu? Presta atenção no ponto que eu quero chegar agora. Perdão. Olha só o ponto que eu quero chegar agora, meu querido. Ele efetuou a cura de uma pessoa. Ele efetuou a cura de uma pessoa. E ali, eles ganharam 5.000 almas no templo. Tenta entender. Eles chegaram, fizeram a cura do coxo. E as pessoas saíram do templo. Ficaram maravilhadas. E ele ganhou 5.000 almas. Espera aí. Ele estava em Samaria? Ele estava na cidade, em outra cidade? Ele estava em Jerusalém no templo. E ele ganhou 5.000 almas. Por que as escrituras dizem ganhou 5.000 almas? Porque aquelas que estavam dentro do templo estavam perdidas, estavam errando. Está entendendo, meu querido? Muitos, porém, nos ouviram, palavras creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 5.000 creram nessa palavra. Ele ganhou 5.000 almas com essa pregação. E ele ganhou da onde? Do templo. Ou seja, as escrituras estão respaldando que o templo, você está no erro quando você está no templo. Você não está praticando a vontade do nosso Salvador. Porque você não está indo de encontro. Você está seguindo o Velho Testamento. O nosso Salvador, ele verteu o sangue.
para nós estarmos debaixo da graça, estarmos fora da lei, sem sacrifício, sem espargir os animais. O dízimo que era para os levitas, que nós vamos entrar nesse detalhe, o dízimo é para os levitas. E por que hoje estão pedindo dízimo também? Sabe, meu querido? Veja no livro de Números, leia que você vai ver sobre os dízimos. Para quem é o dízimo? Se é para nós ou é para os levitas? Pergunta se o seu pastor é levita. Pergunta se ele é levita. Tá? Eu quero dar continuação aqui, agora no livro de João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 19. João, capítulo 2, do versículo 19. Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes. Ali estava um debate com os sacerdotes, como sempre. Os sacerdotes vindo tentar o nosso Salvador. Os pastores vindo tentar o nosso Salvador para tentar matá-lo. Sempre foi assim, a perseguição contra o nosso Salvador. Não estranhe quando você começar a anunciar esse evangelho, quando você começar a ser perseguido. Porque assim também foi com o nosso Salvador e com os profetas que vieram também antes dele. E tendo feito um azorrague, o nosso Salvador foi lá e quebrou tudo no templo. Não bateu em ninguém. Ele quebrou tudo no templo. Isso que diz as Escrituras. E pediram, olha, vem aqui. Então, vem aqui, dá um sinal pra gente então. Se você tá falando aí que é de Deus essas coisas aí. Ele falou assim. Respondeu, quer ver? 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derruba este templo e em 3 dias eu levantarei. Eu derrubo. E ele cumpriu. Quando ele entregou seu espírito a Deus, ele cumpriu. O templo foi derrubado. Disse: derrubar este templo, em 3 dias levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Você é louco? Porém, ele estava dizendo, mas ele falava do templo do seu corpo. Porém, ele falava do templo do seu corpo. O nosso Salvador não habita em templo feito por mãos de homens. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, por quê? O templo que ele derrubou, acabou, era o templo da lei. Agora, há um novo templo, uma nova habitação que é você, meu querido. Você, meu amado, é o templo do nosso Salvador. Aquele templo acabou, ele derrubou, ele aboliu isso. Desde o início ele falou, eu não habito em templo feito por mão de homens. E você está lá num lugar lá adorando, dizendo que a sua igreja é seu templo, que foi construída por mão de homens. E ele falou que não habita lá, mas você está lá. Ele falou que não habita, mas você está lá. Isso não é uma desobediência? Ou estou errado? Por favor, comente aqui. Por favor. Eu não estou aqui para te criticar. Eu não quero ofender a sua fé. Eu não quero de forma alguma. Mas eu quero tentar trazer a clareza das Escrituras. E que se não é isso, por favor, comente aqui. Entre no meu canal Verdade Divina. Comenta aqui embaixo para mim. Eu vou ter a humildade de responder sem nenhum problema. Tá bom? Esse vídeo tá grande, mas está quase se encerrando. Eu quero, por favor, que você acompanhe comigo. Eu creio que é a última parte. E continue comigo. Continue comigo para analisarmos mais essa escritura. Tá certo? Eu quero te agradecer. E se você puder, continue. Tá certo? Traga mais um irmão. Veja esse vídeo. A paz. Até o próximo vídeo.